Ok, irmãos, então vamos começar o nosso tempo de estudo bíblico. Sejam todos bem-vindos aí, tanto os nossos membros da igreja quanto também os convidados. Sei que tem vários familiares que têm assistido conosco as nossas mensagens, nossos estudos, também conhecidos, amigos, sejam todos bem-vindos. Que nessa noite você possa ser edificado pela palavra de Deus. Lembrando que sempre as nossas quartas-feiras tem como foco o estudo bíblico, né? Então nós entramos em alguns assuntos específicos, damos um pouco mais de carne, né? Então não é uma mensagem comum, né? Mas é um estudo bíblico que a gente tenta sempre dosar, fazendo uma boa aplicação, é claro, porque a palavra de Deus sempre nos dá tudo o que precisamos em todos os aspectos, né? Mas o propósito dos estudos bíblicos das quartas-feiras, são sempre de te dar um pouco mais de bagagem. Então, peço aí a sua atenção, que você coloque toda a atenção possível no nosso estudo, tá bom? Se tem alguma coisa que pode te atrapalhar, já vai tirando, talvez celular, notificação, né? Tantas coisas aí que pode acabar tirando a sua atenção. O objetivo é que você foque o máximo possível nesse tempo e consiga usufruir, né, o máximo possível. Ok? Lembrando também para os irmãos da igreja, já vai colocando o seu nome lá para a nossa chamada, coloca o seu nome no grupo da igreja, para a gente saber que você está assistindo, que você está participando conosco, que você está nesse tempo de comunhão também, né? Felizmente é da forma que nós podemos ter comunhão agora, mas também precisamos ser gratos a Deus por esse tempo que Ele tem nos proporcionado dessa forma, né? Então, peço que você coloque o seu nome lá. E você que nos visita, se você quer também, você pode colocar o seu nome no chat do próprio YouTube para a gente saber que você está acompanhando com a gente, e vai ser uma grande honra poder ver. Ok? Vamos então iniciar o nosso tempo com uma oração aqui e a gente vai para a nossa parte do nosso estudo. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado pelo estudo. Obrigado pela Tua palavra, que ela é tão rica. Tem tantas coisas que nós podemos aprender. De verdade, se nós passássemos 24 horas estudando todos os dias da nossa vida, não seríamos capazes de entender tudo que o Senhor deixou. Mas eu peço a Tua direção nesse momento, que realmente nós consigamos entender esse trecho, entender aquilo que o Senhor tem para nós, que sejamos edificados a ponto de saber defender ou mostrar a razão da nossa fé a outros. E por isso eu lhe peço a Tua direção, a Tua ajuda, o Teu auxílio, que o Senhor também esteja na casa de cada um, cuidando, tirando qualquer distração, tirando qualquer impedimento de ouvir a Tua voz nessa noite. E eu lhe peço, Deus, também a Tua direção para mim, me dê a Tua sabedoria, o Teu discernimento, para que eu consiga transmitir aquilo que primeiramente o Senhor falou ao meu coração e eu possa transmitir de uma maneira clara. Em nome de Jesus, nós oramos, pedimos a Tua bênção e o Teu auxílio. Amém. Ok, irmãos, então nós estamos no nosso estudo, na exposição do livro de Atos, né? Então, quando a gente vê esse nome, é claro que eu não estou passando tudo, não estou indo minimamente, né, em cada detalhe, em cada versículo, cada palavra, que às vezes uma exposição pode ter, né? Mas mesmo assim não deixa de ser algo expositivo. A gente tem analisado o texto exatamente como ele é, o seu contexto, e é esse o objetivo, né? Que você consiga entender mais do livro de Atos, que é um livro que causa muita confusão, principalmente aí fora, né? Igrejas pentecostais usam o livro de Atos para deturpar realmente aquilo que Deus deixou, aquilo que Deus revelou. Então você deve prestar atenção aí com o máximo de detalhe possível para você conseguir defender a sua fé, né? Saber, por que nós somos cessacionistas aí, nós já passamos uma parte, né, disso, provavelmente vamos voltar mais para frente
no livro, mas por que que nós somos cessacionistas? Ou seja, por que que nós não acreditamos mais na continuidade dos dons extraordinários, né? O livro de Atos, ele nos dá vários dons extraordinários. Inclusive, nós vamos ver hoje manifestações que os apóstolos tinham, manifestações do Espírito. Já foi mencionada também em capítulo 2, até mesmo no capítulo 3, né? Então você tem ali no livro de Atos, você vê que ele é repleto de maravilhas, de milagres. E por que nós, como batistas regulares, fundamentalistas, nós não temos ou não acreditamos nesse tipo de dons? Exatamente porque você precisa olhar o livro de Atos conforme o seu contexto, né? O livro de Atos é um livro de transição. Então, você tem a transição entre o fim do ministério de Cristo, né, terreno, corpóreo, aqui na terra. Você tem a ascensão dele, onde ele sobe ao céu. No capítulo 1 nós falamos sobre isso, nós vimos isso, né? E você tem o início da igreja com a chegada do Espírito Santo. E aí você entra nas epístolas que dão a base da igreja, de uma igreja edificada, de uma igreja construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então você tem ofícios e oficiais específicos para a época, né? Como os apóstolos, como os profetas que tinham até então, porque se fazia necessário, né? Toda essa manifestação, esses dons miraculosos naquele meio, exatamente com o propósito de tornar Deus conhecido. O Deus que eles conheciam precisava ser mostrado para outros, no caso, até os confins da terra. Esse foi o mandamento de Cristo, né? Em Atos 1:8. Então você vai lá, eles estão indo, pregando até os confins da terra e eles precisam de algo para autenticar essa mensagem, essas boas novas que eles receberam. Então você tem no livro de Atos essa transição em que eles iam até os confins da terra, né? A Samaria, a Judéia, Jerusalém, até os confins da terra. Então você tem focado essas áreas, né? Esses lugares, e você tem a atuação poderosa do Espírito Santo através de grandes homens de Deus. Vamos para a nossa leitura aqui. Normalmente a gente lê e depois ora, né? Eu acabei invertendo, né? Mas não tem problema, tá bom? Não fique preocupado, tá tudo dentro aqui. A gente vai fazer uma leitura um pouco extensa, porque eu quero finalizar a parte de Ananias e Safira, tá? E eu quero entrar na parte dos apóstolos, tá? Vamos fazer o seguinte, eu tinha planejado ler o capítulo 5 inteiro, vamos ler do versículo 1 até o 16º, tá? Até o 16. E aí, caso a gente chegue até aqui, eu vou ler com os irmãos do 17 em diante, ok? Diz assim, Atos 5, que é o capítulo que nós estamos aqui, Atos 5, do versículo 1 até o versículo 16, espero que você esteja com a sua Bíblia acompanhando, né? Eu preparei o slide aqui, mas eu não quero que você fique também preguiçoso, acomodado aí, né? O pastor já colocou tudo em tela. Não. Mas vai acompanhando. Até semana passada, agradeço aos irmãos aí, alguns notaram que eu tinha colocado uma referência errada. Isso é importante, olha só, alguns notaram aí. E agradeço que eu já corrigi, né? Eu acho que era Mateus 4:22 eu tinha colocado na projeção e na verdade é Marcos 4:22. O versículo estava certo, a aplicação também, mas a referência estava errada. Então, vá acompanhando aí na sua Bíblia, né? Às vezes você tem uma versão diferente, você pode ver alguma coisa interessante também, que você quer perguntar, eu não sei, tá bom? Talvez a tradução diferente pode trazer uma outra ideia, mas é importante que você esteja com sua Bíblia em mãos, ok? Vamos lá então, Atos 5, do versículo 1 até o versículo 16 diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço e,
levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto os homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundos, e todos eram curados, né? Nós já lemos do versículo 1 até o versículo 11 na semana passada, mas não conseguimos concluir, né? Aí faltou alguns pontos importantes a gente tratar nesse texto, mas basicamente você tem lá uma continuação, né? Uma continuação de uma igreja generosa que você tem do capítulo 4, 32 até o capítulo 5, 11, tá bom? Lembremos, né, do que foi dito semana passada, que as três partes, provavelmente na sua Bíblia está dividida assim, a minha tem esses títulos, tá bom? A comunidade cristã, do versículo 32 do capítulo 4 até o versículo 37, até o versículo 35, desculpe. E do versículo 36 e 37 você tem a oferta de Barnabé. E aí você entra Ananias e Safira no capítulo 5. Mas alguns confundem aí, né? Acham que os capítulos e a divisão dos versículos são inspirados, mas na verdade não, tá bom? E nem esses títulos. Os títulos da palavra de Deus, tirando aqueles que estão em itálico de Salmos, eles não são inspirados. Então foi a própria editora, ou o próprio tradutor, né, João Ferreira de Almeida, que colocou esse título aqui. Mas o mais provável é que seja a própria editora, tá bom? Que publica a sua Bíblia aí, a Trinitariana ou a SBB, dentre outras. Então esses títulos, eles não são inspirados, tá bom? Não significa que Deus colocou esse título aqui pra gente seguir e ver dessa forma. Tirando os títulos de salmos, tá bom? Porque ali você tem hinos, você tem salmos que eram cantados realmente na época, e você tem títulos que são inspirados, que estavam no original, tá bom? No hebraico. Então, mas é diferente daqui, tá? E talvez pode parecer um pouco estranho para alguns, né? Falar assim, o capítulo 5 é a mesma, é a continuação da mesma aplicação de uma parte do capítulo 4. Mas é normal, porque na verdade era
eram papiros, né? Ou rolos que eles usavam. E no caso aqui, Lucas, ele escreveu, né, como se fosse um texto, né? Foi escrevendo e assim foi dividido também para melhor entendimento pelos próprios tradutores. Existem raras exceções de versículos entre a atualizada e a corrigida. Às vezes você vai achar uma frase que está num versículo superior, né, acima, ou vice-versa, uma frase que está no versículo posterior. Isso é super normal, tá bom? Esses versículos só ajudam a gente a entender melhor a palavra de Deus de uma forma sistemática, né, dividida. Mas aqui, de verdade, a gente poderia fazer uma divisão, né, se pudéssemos fazer dessa forma, como colocando simplesmente por ensinamentos, o que esse trecho tem a nos ensinar. E o trecho de Atos 4, 32 até 5, versículo 11, você tem o ensinamento de uma igreja generosa, tá bom? Então você tem descrito como essa igreja era, como essa igreja funcionava, e você tem dois exemplos que Lucas deu. Um exemplo positivo e um exemplo negativo. O exemplo positivo de Barnabé e o exemplo negativo de Ananias e Safira. Lembrando que isso é importante reforçar que o foco do exemplo positivo de Barnabé não era a quantidade, mas sim a forma da qual ele entregou tudo o que ele tinha, né? Refutamos que você não é errado, por exemplo, caso Deus coloque no seu coração, né, você dá uma parte de algo que você ganha, como se isso fosse algo pecaminoso, não é. O problema essencial aqui de Ananias e Safira estava no fato de que eles prometeram algo do qual eles não iriam cumprir, ou não cumpriram, e mentiram ainda, né, dizendo que o que eles estavam depositando aos pés dos apóstolos era a totalidade de tudo que eles haviam vendido, ou do terreno que eles haviam vendido ali, né, da propriedade. Então a gente viu alguns elementos importantes, eu vou colocar o slide aí para fazermos uma recapitulação breve desse capítulo, tá bom? Do que a gente falou na semana passada. Então, estamos no capítulo 5. Ok. Lá, né? E colocamos como aplicação nesse trecho especificamente, né, nesse exemplo, de Deus não se zomba, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Falamos sobre a seriedade de servir a Deus, falamos sobre a seriedade em tratamento das coisas de Deus, falamos basicamente, né? Vimos o significado do nome, aí fizemos uma aplicação também, o nome de Ananias principalmente era Deus ou Yahvé tratou graciosamente, né? Ou Yahvé é gracioso. Mas de verdade Deus foi dessa forma com Ananias e Safira, mas realmente ele não lembrou do significado do seu nome, daquilo que Deus representava na sua vida. E aí nós entramos nos pontos aí de Deus não se zomba, primeiramente com mentiras. Estamos focando aqui no pecado mostrado nesse trecho, né? Que foi a mentira que eles concordaram, né? A mentira pode ser vista, ou até mesmo o pecado pode ser notado com essa palavra aí, reteve, né? Nosphizomai, né? Do grego, que significa separar para si mesmo. No contexto aqui, como está falando, o seu sentido é apropriar-se indevidamente. Ou seja, isso mostra que possivelmente ou provavelmente, né, eles fizeram um voto para com Deus, talvez juntamente com a igreja, né, inicial ali, ou não, mas o fato é que eles prometeram algo para Deus de dar completamente o valor da sua propriedade e eles não fizeram. Por isso que foi usada essa palavra, eles retiveram, ele reteve, que o próprio versículo de Tito, né, ele comprova isso, que essa palavra é usada como furto. Ou seja, eles estavam subtraindo algo que não era deles, não lhes pertencia mais. Falamos também sobre a força de uma palavra, né, do que você fala, daquilo que você promete para Deus, é isso que Deus
fala ou mostra nas Escrituras, né? Também foi mencionado sobre a questão de Deus ter, de Ananias ter permitido Satanás encher o seu coração com mentiras. Falamos que toda mentira, ela tem por origem Satanás, tá bom? Então, quando ele diz que Satanás encheu o seu coração, significa que o poder de Satanás, que é o pai da mentira, estava atuando no coração de Ananias e Safira, né? Falamos também sobre que Deus ele vai revelar todas as coisas, da mesma forma que ele fez com o pecado de Ananias. O apóstolo Pedro ele teve uma revelação, né? Do que realmente estava acontecendo, do que realmente estava no coração de Ananias e Safira. Interessante que não foi algo de confusão, né? Ele sabia exatamente o que estava no coração ali. Foi porque Deus mostrou. Deus mostrou o pecado, não deixou com que eles agissem daquela forma, né? E por isso Pedro repreendeu Ananias e Safira da forma que deveria, através da revelação que ele recebeu do Espírito Santo. E da mesma forma é assim. O pecado ele sempre vai ser descoberto. Sempre, 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 sempre. Né? Você acha que você escondendo por medo, por vergonha, o seu pecado, você acha que você vai prosperar? Não, você vai cada vez mais se afundar, você vai cada vez mais se destruir, e é isso que o pecado faz. E digo mais, ele sempre vai ser descoberto, tá bom? Sempre, 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 sempre. Recentemente eu estava conversando com eu não lembro exatamente quem foi. Eu não sei, eu acho que foi com o Igor Scrimin, né? E tava comentando para ele que sobre situações de que às vezes a gente não sabe exatamente o que está acontecendo com uma pessoa, mas a gente sabe que tem alguma coisa errada, né? Sabe que tem uma coisa que não está certa na vida dela. Às vezes aparentemente assim, né? A pessoa está sorrindo, conversando normal, mas eu acho que isso é um dom pastoral. A gente consegue identificar quando uma pessoa não está bem. Né? Você sabe que tem alguma coisa por trás ali, alguma coisa que talvez precisa ser resolvida, alguma coisa que está entristecendo, né? Algo que precisa de alguma ajuda ou auxílio pastoral. Mas é interessante que isso é completamente diferente do que aconteceu aqui com o apóstolo, né? Foi algo revelado. Ele sabia exatamente o que estava no coração de Ananias, né? E de fato, Deus ele revela esse tipo de coisa. Deus ele mostra, né? Ele não deixa impune o pecador. De alguma forma, ele vai sempre mostrar o pecado, talvez através da pessoa não conseguir ir para frente, prosperar, né? E quando eu falo prosperar é espiritualmente falando, ou ser feliz, sabe? Ser bem-aventurado, como os Salmos coloca ali, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, parece que de alguma forma aquele pecado ele é externado, por mais que seja um pecado às vezes íntimo, né? Quando a pessoa não está bem, quando ela comete um pecado contra Deus, que ela precisa resolver, Deus mostra, Deus de alguma forma faz, né? E foi o que ele fez e também repreendeu Ananias e Safira na situação. Eles tinham a opção de ficar com a sua propriedade e caso eles não tivessem prometido para Deus, mas eles prometeram e fizeram exatamente o que não deveriam fazer, que era prometer e não cumprir a sua promessa. Então, por isso, de Deus não se zomba. Com Deus não se zomba, né? Você acha que fazendo uma promessa para Deus, tá tudo bem, eu vou continuar na minha vida, não consegui cumprir, tá tudo certo. Não, olha só, quando você fala das coisas de Deus, você leva a sério. É assim que Ele quer, é assim que Ele faz, né? E aí o versículo que eu tinha mencionado, que estava errado e alguns irmãos me ajudaram na correção aí da referência, é o de Marcos 4:22, pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. O fato é que Deus há de mostrar todas as coisas. Talvez é possível que coisas, pecados
não serão completamente externados aqui na terra. Mas Deus, diante do seu trono, vai mostrar, vai revelar o certo, o errado, aquilo que deveria ser feito e aquilo que não poderia ser feito, né? Porque de Deus não se zomba com mentiras. Não tem como. Você não consegue mentir para Deus. Talvez para homens, talvez para o pastor você consiga mentir, né? Trazendo uma imagem boa, uma forma boa de algo que é ruim. Talvez. Possível. Nós somos humanos, né? É possível. Mas para Deus, ou com Deus, né? Desculpa, para Deus você não consegue mentir. Você não consegue. Falamos de pessoas que às vezes querem mostrar uma certa coisa que realmente não é, né? Uma certa espiritualidade. Vai para a igreja e fala amém, glória a Deus, aleluia, né? Amém, amém. E o pastor tá pregando amém, amém, mas de verdade em casa é um terror, né? Trata mal a esposa, trata mal os filhos, né? Não adianta. Você pode mentir para homens, mas para Deus não. Da mesma forma, falamos sobre pessoas que cuidam da área de música lá, né? Pessoas que vão lá para frente e querem mostrar uma adoração, mas de verdade não vivem essa adoração. Não adianta nada. Não adianta nada. Pode ir para frente, você não vai conseguir mostrar uma verdadeira adoração. Porque você precisa ter vida para fazer isso. Você precisa ter vida, né? E é claro que essa mentira de Ananias e Safira foi motivada, né, por um coração mundano. Então, de Deus não se zomba com mentiras, com um coração mundano. Não tem como. Do versículo 5 até o versículo 10, que nós já lemos lá, nitidamente mostra que os corações de Ananias e Safira estavam muito longe de Deus. Muito, muito longe. Motivados pela glória humana, egoísmo, avareza, eles decidiram mentir e pecar contra Deus, tentando o Espírito. É assim que o versículo menciona, né? Porque tentaste ao Espírito Santo, né? Ao Espírito de Deus, não mentiste aos homens, mas a Deus, né? Isso mostra que Ananias e Safira, mesmo diante de tudo que eles haviam visto, aprendido, né, de Deus e com o povo de Deus, afinal de contas eles eram igreja, eles faziam parte da igreja, eles eram salvos, tá bom? A gente vai mencionar sobre isso. Eles viram a descida do Espírito Santo, eles viram a manifestação do Espírito Santo, eles estavam com a igreja, conheciam os apóstolos e nada disso foi suficiente para trabalhar no temor que eles tinham ou que eles deveriam ter a Deus, né? Isso mostra uma falta de temor a Deus imenso. Eles experimentaram tudo que eles podiam de Deus ali. Imagina, para alguns, às vezes alguns falam assim, né? Mas se eu vivesse nessa época aí, eu seria muito melhor, né? Eu teria uma fé muito maior. Porque, afinal de contas, eles estavam vendo, dia a dia o que Deus estava fazendo, Deus aparecia para eles, né? Via milagres, etc. Olha, existiam pessoas que, mesmo diante de todas essas maravilhas, mantiveram o seu coração mundano, o seu coração longe de Deus, o seu coração sem temor. E provavelmente, se você não tem esse temor a Deus hoje, você não teria nessa época, tá bom? Você não teria. Porque um crente que planeja ou esconde o seu pecado, e se você já fez isso, ou você pensa em fazer isso, ou está fazendo isso, né? Isso mostra que o seu coração é igual de Ananias e Safira. Não adianta, não adianta. Mesmo diante da igreja, alguns perguntam assim, né? Mas o rapaz, o jovem, né, desviou, mas ele foi criado na igreja, né? Ele aprendeu tanto de Deus, sabe de doutrina, conhece aquilo que Deus fez, presenciou, né, tantas maravilhas de Deus, talvez não como dessa época, é claro, né?
as revelações, mas ele experimentou Deus, ele aprendeu de Deus e hoje vive uma vida mundana, promíscua, distante de Deus. Por quê? Exatamente porque essa pessoa não deixou Deus trabalhar no seu coração. Não deixou. E por isso a gente precisa estar sempre atento com o nosso coração, né? A palavra de Deus diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu sempre menciono isso para os jovens, né? Precisamos guardar o nosso coração. Porque às vezes estamos, por alguma desatenção, algo do tipo, né? Talvez ficar relaxado em algumas áreas, e o seu coração cada vez mais vai se distanciando de Deus. Talvez você pode se lembrar de quando você se converteu, o fervor que você tinha, e hoje, como é que você está? Ananias e Safira preferiram conservar, né, o egoísmo, a sua avareza, a glória humana que possivelmente eles teriam, né, sendo visto, doando a 100% da sua propriedade ali. Mas o coração deles, de verdade, era mundano. E por isso você também precisa cuidar com o seu coração hoje, né? E talvez o seu coração está como o de Ananias e Safira. Você está fazendo coisas que desagradam a Deus e que precisam ser resolvidas. E que mostra que você não tem temor a Ele. Mostra que você precisa tratar muita coisa ainda. Agora, tudo isso deve nos trazer à mente de que Deus, ou com Deus, não se zomba. Ele conhece o seu coração, ele sabe o que você precisa tratar e por isso trate. Talvez ele está usando essa mensagem para trabalhar no seu coração, para te mostrar coisas, né? Talvez algum egoísmo que você tem que você precisa tirar. E isso te motiva a sempre continuar pecando. Um pecado ele puxa o outro. Bom, por menorzinho que seja, se ele não é resolvido, ele vai puxar outro. Um abismo puxa outro abismo, né? Provavelmente vocês já ouviram essa frase. E é interessante que um crente fora da vontade de Deus, ele é pior do que incrédulo. E essa frase ela é muito conhecida, né? Pelos irmãos aí. E ela mostra por quê? Por que que um crente, ele fora da vontade de Deus, ele é pior do que o incrédulo? Porque ele conhece a verdade. Ele conhece a Deus. E mesmo assim ele tem a coragem de agir contra o Senhor. Mas é claro que como filho, as consequências sempre vêm, né? Crentes recebem sempre a punição proporcional. E não somente crentes, mas também incrédulos, né? Mas especificamente a palavra de Deus menciona sobre os crentes, aqueles que andam fora da vontade de Deus, eles vão receber o castigo, vão receber a punição, vão receber a correção que eles precisam. O versículo que eu coloquei aqui é o versículo conhecido lá de Hebreus, que diz, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Hebreus 12, 6. Né? Deus, ele corrige. Se você está servindo a Deus com um coração mundano, tentando fazer a obra de Deus, né, com aparência, Deus sabe e Ele vai te corrigir. Até o ponto que pode chegar, até o ponto da morte, tá bom? O pastor Samuel mencionou nos estudos de quarta-feira sobre a disciplina de Deus, a disciplina divina, né? Que é o último estágio da disciplina, vamos dizer assim, né? É fato que todo pecado ele gera consequências naturais, né? Mas em alguns casos, em casos de rebelião, Deus ele pune diretamente com morte, tá bom? Eu não coloquei aqui na projeção, mas nós temos pelo menos 2 exemplos no Novo Testamento. Existem outros, tá bom? Mas eu separei só esses 2. O primeiro é de 1 Coríntios 5, 1 a 5, que fala sobre um homem, né, que ele estava tomando a mulher do seu pai,
provavelmente a sua madrasta ou a sua própria mãe ali, né? Como ele estava coabitando com ela. E é interessante que no trecho ali Paulo menciona que nem ao menos, nem mesmo entre os gentios se ouvem ou se vê tais coisas, né? E é um crente fora da vontade de Deus. E a recomendação que Paulo deu ali para a igreja de Corinto é que ele fosse entregue para Satanás, para a destruição da carne, tá bom? E essa entrega para Satanás é exatamente a disciplina divina, onde ele sai da sua proteção que ele tem como membro da igreja, tá? É interessante que alguns não entendem muito bem isso. É importantíssimo você fazer parte de uma igreja, uma igreja que serve a Deus, você ser membro de uma igreja local, tá bom? Mateus 18, ele fala sobre esse princípio, que de alguma forma, quando nós fazemos parte do hall de membros, quando nós fazemos parte da membresia de uma igreja, nós estamos sob proteção divina, ok? Ele usa a expressão lá, ao que ligardes na terra será ligardes no céu, e o que desligardes da terra será desligado dos céus, né? Exatamente porque um crente, dentro da vontade de Deus, fazendo parte de uma igreja local, ele de alguma forma, ele é abençoado por Deus, né? E a gente, como membro, a gente sabe, né, quais são essas bênçãos, né? Bênçãos através de testemunhos, através de obediência, né? E através da edificação e etc. E outras, dentre outras. Mas quando você é excluído de uma igreja, que é o último ponto lá de Mateus 18, né? Que ele diz, se o teu irmão pecar, né? Os textos antigos, as cópias mais antigas, eles terminam aqui, né? Não continuam, mas se o teu irmão pecar, vai entre ti e ele só e repreende-o, né? É isso que a palavra de Deus diz. Confrontação. Primeiro confronto, tá? Você é instrumento de disciplina. Aí diz, se ele não te ouvir, chama uma ou duas testemunhas, né? Para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, né, a causa seja estabelecida. Mais ou menos isso que está descrito lá, né? Estou parafraseando aí. E aí, caso ele não corrija a sua vida, não ouça, né, a repreensão, aí você tem o último estágio, que é a disciplina da igreja. E se mesmo assim ele viver como rebelde, né, viver como um descrente, ele deve ser excluído, tá bom? Então, a disciplina divina, ou seja, a exclusão, ela só vem, ou ela só é aplicada para incrédulos. Ou seja, é salvo, mas está vivendo como um incrédulo, como um rebelde. Tá bom? Por quê? Um crente, ele não vai ser rebelde contra Deus, contra a palavra de Deus, né? Contra os princípios da palavra de Deus. E por isso, quando ele não aceita a repreensão, ele deve ser excluído. Ou seja, se você não aceita ser corrigido naquilo que que a palavra de Deus mostra que você está errado, você provavelmente não é um filho de Deus, porque você não ouve a voz do seu pai, né? E por isso você é excluído da igreja. Então, a exclusão, ela é sempre para crentes que vivem como incrédulos. E que no meio desses crentes sempre haverão incrédulos também, porque pessoas, tem muitos descrentes, ou alguns descrentes, né, melhor dizendo, que estão dentro da igreja, são membros da igreja, que não dão fruto, que não vivem vidas santas, que não fazem a vontade de Deus. Isso acontece. Até mesmo Cristo falou sobre isso, que quando ele usa a parábola do joio e do trigo, né, que você deve deixar os dois crescerem juntos, até o momento da separação, né, do julgamento lá. E até mesmo ele menciona que se você tira um joio, você pode acabar tirando também um trigo. Ou seja, se você acha que a pessoa... Tem muito disso, né? Eu acho que ele não é salvo, então eu vou tirar ele de membro da igreja. Não, isso aí não existe. Não existe. Você só exclui alguém da igreja, uma pessoa, dando essa disciplina, entregando a Satanás para a destruição da carne, quando
é uma pessoa que se mostra como um descrente, um não salvo, né? Pode ser que seja salvo, pode ser, mas não se mostra como um. E aí entra a destruição da carne, ou seja, ele sai da proteção divina que ele tem como membro da igreja, né? Essa proteção ligada ao céu, né? E aí ele é entregue para a destruição, que foi o que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 5, 1 a 5, e também em 1 Timóteo 1, 20, quando ele fala de Himeneu e Alexandre, né? Indica que eles eram salvos, mas que eles estavam fazendo coisas que realmente um salvo não deveria fazer e continuavam naquela vida, e por isso ele fala, olha, entrega-os para Satanás, para a destruição da carne, né? Ou seja, é a disciplina de Deus ali, né? Então, você tem algo que, quando a pessoa age até o ponto de se mostrar como um não salvo, como um descrente, então você tem simplesmente, você entrega ela nas mãos de Deus, e Deus pode usar todas as suas ferramentas, né? Tudo que ele quiser para corrigir aquela pessoa, ou até mesmo punir, ou que é a morte, né? Porque Deus pode, e com Deus não se zomba. De Deus não se zomba, ok? Então, espero que vocês entenderam bem essa parte, né? Sobre a correção. Por isso nós precisamos levar Deus a sério, levar a sua obra a sério, né? Levar ao nosso coração também, a nossa condição a sério diante de Deus, porque Ele sempre vai corrigir quem Ele ama, ou seja, os seus filhos. Ele vai sempre trazer a correção. Se necessário for que ele tenha que matar um dos seus filhos, né, que vai ser salvo, vai estar no céu com ele, mas para que esse filho pare de desonrar o seu santo nome, ele o fará, ok? E aí a gente entra no nosso terceiro ponto e último. De Deus não se zomba, primeiramente com mentiras, com um coração mundano, e por último, com a sua obra. De Deus não se zomba. Agora, na sua obra, com a sua obra, tá? Você não pode zombar a Deus daquilo que Ele entregou como um privilégio para nós. É interessante que essa história, que com essa história nós entendemos que nós não podemos brincar com Deus, porque Ele quer sempre o melhor, Ele quer sempre que a gente faça aquilo que vai agradá-lo, né? O nosso Deus exige de nós integridade e inteireza de coração, integridade e sinceridade de coração, né? Jeremias 48:10, ele diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Sei que algumas pessoas não gostam muito dessa palavra, né, maldito, mas aqui nesse versículo a gente não tem muito para onde fugir, né? Ele diz maldito, ou seja, se tornar uma maldição. Você se torna uma maldição, você é amaldiçoado, tá bom? Se você faz a obra do Senhor relaxadamente. Ou seja, quando você sobe no púlpito para pregar com uma vida distante de Deus, uma vida que tá cheia de pecado a ser resolvido, uma vida podre, você se torna um maldito, um amaldiçoado, tá bom? Você se torna uma maldição para sua igreja. Da mesma forma, quando você vai servir a Deus, ou você vai dar uma oferta com um coração que realmente não tem o propósito de adorar a Deus, né? Não tem o propósito de honrar a Deus. Não, você faz aquilo para ser visto. Você está fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Quando você vai tocar um instrumento com um coração podre, cheio de pecado, você está fazendo a obra de Deus relaxadamente. Quando você sobe para reger, né? Sei que alguns gostam bastante aí, mas você precisa ter vida para isso. Você precisa buscar comunhão com Deus. E é claro, você vai sempre lutar contra o seu pecado, mas você vai subir, né, com uma atitude de adoração, e é isso que importa. Interessante como Deus trabalha, como Deus age na vida dessas pessoas, né?
às vezes de uma forma tão interessante. Vários casos de situações, né? Que o pregador tinha uma mensagem, tinha um tema e o regente ele não sabia, né? O que o pregador ia trazer, mas ele separa hinos que tinham exatamente aquele mesmo tema. Talvez porque ele deixou Deus trabalhar na sua vida, talvez porque ele tem buscado exatamente a direção de Deus e ele vai mostrar, ele vai guiar, ele vai fazer aquilo bênção. Olha só, um culto todo voltado para o mesmo tema, porque mostra que Deus queria falar exatamente aquilo naquele dia, e somente aquilo naquele dia. Olha só, quando você deixa Deus trabalhar, Ele faz grandes coisas com você. Mas, quando você faz a obra dele, relaxadamente, de qualquer jeito, tratando como se fosse nada, né? Achando que você pode mentir para ele, ou até mesmo para os servos dele, você se torna uma maldição. Você se torna um amaldiçoado, né? E é interessante que o último versículo dessa passagem aqui diz que toda a alma, né, ou a igreja, sobreveio sobre a igreja, olha lá, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. O que aquele casal não havia aprendido, que era o temor a Deus, os outros, a igreja, pôde aprender com o acontecimento deles. Interessante, né? Grande temor. Ou seja, eles aprenderam mais uma vez, confirmaram aquilo que eles já haviam aprendido, ou até mesmo reforçaram aquilo que eles haviam aprendido, de que com Deus não se zomba. Olha, não adianta tentar mentir para Deus, não adianta tentar enganar homens. Deus vai mostrar e Deus vai julgar justamente. É isso que ele faz. É isso que eles deveriam ter aprendido antes, né, de fazer o que eles fizeram. Foi isso que a igreja aprendeu. E desta forma, nós devemos aprender com um mau exemplo de Ananias e Safira. Nós aprendemos com o bom de Barnabé e o mau exemplo de Ananias e Safira. E com isso também, da mesma forma que a igreja cresceu em temor a Deus, nós precisamos crescer com esse exemplo. Por isso, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Né? Não adianta você tentar mentir. Não adianta você tentar servir a Deus com um coração mundano. Não adianta você tentar fazer a obra de Deus relaxadamente. Porque de Deus não se zomba. E isso nós podemos aprender com o testemunho de outros a levar Deus mais a sério. E como meditação, eu queria que os irmãos levassem como é que você tem tratado as coisas de Deus na sua vida? Diante dessa pandemia, diante desse contexto que você tem vivido, como é que você está levando as coisas de Deus? Será que com a barriga, né, como alguns mencionam aí, ou você tem levado as coisas de Deus a sério? Felizmente, muitos crentes caindo, mostrando realmente o quão distante estavam de Deus, o seu coração. Olha, de Deus não se zomba. Você deve crescer em temor. Você deve crescer na palavra. Você deve crescer em comunhão a Deus. E com esse exemplo, você precisa aprender de que você deve levar Deus a sério. Tudo o que você faz para Ele. Ele sabe de tudo. Você pode enganar homens, mas a Deus você não vai conseguir. E por isso, de Deus não se zomba. Ok, irmãos. Eu tenho essa próxima parte aqui, né? Do testemunho dos apóstolos, mas eu acho que o nosso tempo já se foi aí, né? Então eu vou deixar para a próxima, para não pegar, deixar picado, que acaba ficando uma coisa ruim, né? Porque depois eu tenho que recapitular e etc. Mas nessa próxima parte a gente vai, que é a partir do versículo 12 até o versículo 32, e aí a gente vai ler na próxima semana todo esse trecho, né? Eu queria ter entrado aqui, mas acabou não dando.
A gente tem o testemunho dos apóstolos, fazendo maravilhas, como eu já mencionei, e como já foi mencionado em outras partes. E a gente pode aprender também tantas coisas com o testemunho que eles tinham diante dos homens, diante das autoridades, diante do povo, que eles caíam na graça do povo, porque eles eram homens de Deus. E essa aplicação eu quero deixar para a próxima mensagem, tá bom? Para a gente fechar aí. Então, a partir do versículo 12 do capítulo 5, você tem uma outra parte, um outro ensinamento do livro, tá? Que é exatamente mostrar a eficácia, mostrar o poder que aqueles homens de Deus tinham e demonstravam diante de outros, né? Então, essa é a outra parte. O primeiro ensinamento aqui, 32 até o 5:11, 4:32 até 5:11, você tem a generosidade da igreja. E aqui, mais uma vez, você tem destacado a autoridade e os sinais daqueles apóstolos, né? E porque eles podiam fazer tantas coisas, porque eram homens realmente íntimos de Deus. Vamos orar então, agradecendo a Deus por esse tempo e pedindo a bênção dele também para esse estudo. Obrigado, Deus, pela tua mensagem, obrigado pela tua palavra, nos ajude a levarmos ao Senhor a sério, lembrarmos que de Deus não se zomba. Com o Senhor nós não podemos zombar com mentiras, às vezes que queremos dizer, né, mostrar também para outros, podemos mentir para homens, mas de verdade para o Senhor nós não conseguimos. Nos ajude a sempre estarmos cuidando do nosso coração, da condição do nosso coração, porque foi isso que levou Ananias e Safira a pecarem contra o Senhor dessa forma. Faltou temor, faltou amor, faltou reverência, faltou seriedade no tratamento das suas coisas. E por isso eu lhe peço que esteja trabalhando em nossos corações, que consigamos aprender com esse testemunho, a também levar o Senhor a sério na sua obra, né? Maldito o homem que fizer a obra do Senhor relaxadamente, é isso que a sua palavra diz. E nos ajude, Deus, a levarmos o Senhor a sério em cada detalhe, tudo o que precisamos, fazer o melhor, sempre, sempre, com corações íntegros, seguindo o exemplo de vida, o exemplo de entrega de Barnabé. Obrigado por esse ensinamento, obrigado por essa lição, e agradecemos por tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, irmãos, deixa eu tirar aqui. Então a gente vai para os nossos avisos aqui, os nossos avisos normais. Lembrando dos nossos tempo de oração. Todo domingo às 9 horas, também nas quartas-feiras às 18h30. Obrigado pelos irmãos que têm se voluntariado, também participado, ajudado bastante. Tá? Agradeço também o Alberto, o Suzy, o irmão Anderson, que sempre tem se comprometido a cuidar desse tempo. Obrigado. Também vamos lembrar dos nossos cultos normais, domingo de manhã, o próximo culto, às 10 horas, e o domingo à noite, às 19 horas. Também na quarta-feira, às 19h30, que é o nosso estudo bíblico. A gente vai continuar no livro de Atos aí por um tempo, tá bom? Estou pensando, talvez terminando o capítulo 5, fazer um estudo um pouco diferente, mas não sei ainda, não tenho uma resposta, tá bom? Mas toda quarta-feira, às 17h30, nosso estudo bíblico. E vamos lembrar de orar pelos irmãos, orar pelos profissionais da área de saúde, irmãos que trabalham nessa área, são a linha de frente aí, né? Lembrando também daqueles que precisam continuar trabalhando. Parece que o decreto do governador, ele termina, né? Então, acho que é terça-feira, não lembro certo, mas parece que os comércios vão abrir normalmente agora. Não sei se eu entendi também ao certo, né? Mas vamos continuar nossa vida aí, sempre se cuidando, sempre fazendo o que nós podemos e orando também, porque essa é a nossa maior proteção. Mais do que máscara, mais do que luva, mais do que álcool gel, é a nossa oração. E vamos também orar para que Deus providencie uma vacina, um remédio. Estava vendo algumas notícias aí
parece que eles estão prometendo uma vacina para agosto, setembro, tá bom? É setembro mais provável. Então tem uma vacina que está bem avançada, que é a vacina da Índia, e a outra vacina que é da Rússia, né, que diz que já está pronta, já passou pelos 3 estágios de teste e ela já está pronta para ser distribuída em massa, aí, na verdade distribuída não, ser fabricada, né, em massa. Então vamos orar para que seja verdade tudo isso também, né, porque tem tanta coisa, tanta fake news hoje em dia que dá até medo, mas que parece os sites eram confiáveis. Vamos orar para que Deus também dê esperança aos nossos corações, né? Para isso a gente tem que continuar a nossa vida. Acho que já é do pensamento dos irmãos, né? Saudade da igreja, saudade de comunhão, saudade das salas, né? Dos nossos encontros, etc. Então vamos continuar orando para que Deus também nos conforte, nos ajude nesse sentido. Orar pelos irmãos também do grupo de risco, lembrando também do projeto Acre, nossa promessa de fé. Os irmãos estão sempre lá no plantão para recolher as obrigações, tanto da cesta de amor, ajuda os seminaristas, como já disse, o projeto Acre, as mordomias, a oferta para manutenção do terreno também, tá? Todo domingo das 17 às 18 e caso haja necessidade, nas quartas-feiras, das 18 até às 19. Lembrando, se você ainda não fez, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu like aí, compartilhe também, né, ao nosso vídeo. E se você é membro da igreja, não colocou ainda, coloque o seu nome lá no grupo da igreja, para que a gente possa fazer a nossa chamada aí. E se você nos visita, quiser colocar o seu nome também no chat, para a gente saber que você está participando conosco, vai ser uma grande bênção. Ok? Lembrando do capítulo do mês, para decorar, Salmo 126. Ok? Então, irmãos, são esses os nossos avisos. Agradeço a tua presença, agradeço a tua paciência e desejo a todos um restante de semana abençoado na presença de Deus. Saúde também para os irmãos, né? E até o nosso próximo culto. Uma boa noite, Deus os abençoe.